Claro. Eu estou falando isso pelo seguinte, que eu me lembro, coisa de 10 anos atrás, eu fui olhar a coleção do banco Chase Manhattan, que era uma coleção grande aqui no Brasil, que é uma coleção grande nos Estados Unidos. E eles compraram muito fortemente nos anos 60, 70, um momento importante da arte brasileira. E compraram razoavelmente avisados, né? Orientados, boas galerias. Tinha uma lista de 1000 obras. Né? Eu diria que 20% manteve e valorizou muito. Talvez esses 20% garantam aquele investimento lá atrás. Mas 80% está, de certa maneira, né, no canto da história. Não aparece mais, não tem mais valor. Não tem mais valor no mercado, na história. Desvalorizou. Você via preços, artistas que tinham o mesmo preço que estava lá no livro de caixa do banco, quanto custou artista tal, quanto custou artista tal. Mesmo preço. Hoje, um vale 50 vezes o outro, nem vale. Mas eu acredito que isso vai se repetir nos dias de hoje. Com certeza. Sem dúvida isso vai se repetir. Isso acho que sempre aconteceu. Se você pegar o Renascimento italiano, a quantidade de artistas que desapareceram é enorme. E é natural. Os que ficaram. No século XIX é a mesma coisa. Né? No século XIX, você pegar Paris, capital do século XIX, o clichê, a frase do Walter Benjamin, se você pegar a quantidade de artistas que circulavam no século XIX em Paris e ver o que ficou, também é a mesma coisa. Uma proporção de 20% é excelente. Uma proporção de 20%, se for 20%, eu não sei direito operar com número, por isso eu falo a probabilidade disso, a probabilidade... Não, nesse caso, eu não falo 20%, pode até que seja... Você teve a ocasião de ver um catálogo e medir. Os 20%. Mas é o 20% a 30%. Agora, o interessante é quanto que esse 20%, esse mercado valorizou para esses 20%. E o que isso representa em termos de investimento. Se for investimento, geralmente a 20%, que a margem são artistas emergentes, que seriam apostas futuras, esse fatalmente vai ser absorvido pelo lucro dos outros 50%, 20%, 30%. Eu pesquisei bastante na época da montagem do fundo e vi que peguei assim 50 artistas, não lembro bem o número, e olhei os 10 anos. Só se desvalorizaram 2 artistas, se não me engano, 2 ou 3, o Perus, o MAB, mas no mais, em geral, quem não ficou se valorizou um pouco, quem não se valorizou muito, se valorizou um pouco. Você não tem desvalorização. E uma das coisas que também nos levou naquele momento foi pós-2008, que você viu quando o mundo, a economia internacional virou de cabeça para baixo. Aquilo foi um caos geral, quase 28, 30, e a arte internacional desvalorizou 20%, 30%, e a brasileira continuou alavancada, crescendo, valorizando a cada dia. Isso é um fenômeno, também é um fenômeno. Por quê? E só a arte brasileira valorizou no meio de uma crise internacional que atingiu geral todo mundo. É evidente que o Brasil estava com o PIB crescendo, que nós estamos num bom momento, surgiu, hoje a arte é um objeto de desejo, é o charme. Há anos atrás a mulher não tinha nenhuma inserção nisso em qualquer processo social. Quer dizer, o que é que permeava nos encontros dos empresários, dos senhores, dos executivos, eram as Ferraris, o cara comprou cavalo, jogou golfe. Você chegar numa fazenda, não sei aonde, tiver no meio de um clube desse social e falar que você comprou sua Ferrari, você vai ficar um cara cafona, pô. Mas uma coisa é o cara dizer, não, que maravilha, porque é uma coisa mais charmosa do mundo, o cara vai dizer, eu li uma mulher, eu li um texto de Paulo Sérgio Duarte dos Camisa Osório. Ali ela está inserida, e aí tem o Beatriz, que eu vi que estava não sei aonde, então é outra coisa. Então entrou no desejo do entendimento, também de um pouco do processo cultural começou a mudar. As pessoas começaram a se aculturar. É simples, um outro meio, porque sempre a arte foi para gente, para iniciados, para um meio nosso, que degustaram, que consumiam e tal. E aí, no próximo mercado. Há uma evidente mudança do estatuto da arte na cultura contemporânea em relação à época, não digo há 100 anos atrás, em relação à época da minha formação. Eu estou com 66 anos de idade.
Na época eu tinha 20 a 30 anos, o Estatuto da Arte era inteiramente diferente do Estatuto que ela tem hoje. Eu me lembro, garoto, muito garoto, tinha um filme do Cecil B. DeMille, que ele dirigiu, chamado O Maior Espetáculo da Terra. O Maior Espetáculo da Terra é um circo. É um filme híbrido, que é meio documental sobre o maior circo americano daquela época e, ao mesmo tempo, uma história de ficção. É esse mix entre ficção e documentário foi muito bem conduzido pelo Cecil B. DeMille nesse filme O Maior Espetáculo da Terra. Hoje, seguramente, o maior espetáculo da Terra é o Museu de Arte. Ou seja, a Tate Modern, em 2000, quando inaugurou, esperava 1 milhão de visitantes, teve 5 milhões de visitantes. Ou seja, a arte está, pelo menos no horizonte que eu posso vislumbrar, definitivamente inscrita na indústria do entretenimento e faz parte do cotidiano das pessoas e seu consumo. Isso muda o Estatuto da Arte. Muda o Estatuto da Arte, primeiro, o regime de fruição dela. Eu entrava na antiga Tate, ficava na sala do Rótico, sozinho com 2, 3 pessoas durante 1 hora. Hoje eu fico 5 minutos na sala do Rótico e passam as 600 pessoas na minha frente. Evidentemente que o Rótico que eu vi há 40 anos atrás não é o mesmo Rótico que eu vejo hoje. Evidentemente mudou. Não adianta vir com uma determinada metafísica colocar o Rótico num lugar onde ele não está, porque ele está no mundo. E o mundo em que ele se encontra hoje não é o mundo que ele se encontrava há 40 anos atrás, é outro mundo. Essa mudança do Estatuto da Arte muda o regime de fruição. O desejo das pessoas, sem dúvida, de ter aquilo dentro de casa também muda. Porque na medida que você obedece a esse fluxo de consumo das multidões, aqueles que podem querem ter isso dentro de casa. Pode ser que alguns queiram ter a grife. A Adriana Varejão queiram ter a grife da Beatriz Milhazes, como querem ter a grife BMW e a grife Mercedes no seu trabalho. Mas eu garanto que a maioria das pessoas que compram a Beatriz Milhazes ou compram a Adriana Varejão hoje, pelos preços, é porque sentem prazer em ter aquilo perto delas. Isso eu aposto, não sei qual é o percentual, quantos são, mas eu aposto que a maior parte tem prazer em olhar aquilo dentro de casa e sente-se bem convivendo com aquilo. Isso que é importante na fruição da arte e ao trazer a arte para perto de você. Aqueles que podem ter a arte perto dele têm que ter como critério o prazer que ter aquilo perto lhe causa. Muito menos do que a questão da grife. Agora, alguns artistas são grifes, a revelia deles. Não são eles não se construíram enquanto grife. O mundo atual que produz grifes transformou-os numa grife. Então, o Jeff Koons, por exemplo, eu sinceramente, não é um artista que faz parte do meu repertório de gosto. Agora, é inacreditável que um coração carmim de alguns metros de altura, 2 ou 3 metros de altura, enrolado numa fita dourada, que minha mãe pensaria que era um anúncio de publicidade de casa de chocolate para o Dia dos Namorados, atinja dezenas de milhões de dólares no mercado, esse coração carmim. Se não me engano, foi 26 milhões de dólares, ou 27, eu não me lembro o número, porque ele foi vendido. Aquilo, há 40 anos atrás, era decoração de loja de chocolate para o Dia dos Namorados. Hoje virou obra de arte. Numa operação que faz parte de uma estratégia. Esse tem uma estratégia de virar grife. Quando ele faz, ele com a ex-mulher, fazendo as posições do Kama Sutra, e produz isso em obras, em esculturas de cristal, ele está se produzindo enquanto grife. Ele, Jeff Koons. Né? Agora, Mas não é o caso desses artistas que estão fora da curva, para usar os termos do meu amigo Heitor. Essas artistas que estão fora da curva, que atingiram picos de preços extraordinários, eu acompanhei a carreira dela, elas não se produziram. E até a absorção estética, em função dessa democratização geral da arte, que aí a gente vai chegar nas feiras, nos museus. Eu levei 1 hora, cara, na Tate, eu estava na fila 1 hora, agora recentemente 1 hora. O que pode, para não ser prazeroso, lá no Dossai foi 2 horas de fila. Então isso é uma maravilha, você está vendo que deixou de ser para nós iniciados e democratizou. As feiras é um fenômeno.
sensacional. Esse é o Aquele preço. entretenimento está lá jogando, mas é arte, cara. Tá? Tem um negócio que era difícil, está aberto para todo mundo, democratizou. Você tá perua, tá dona de casa, o cara, o estudante. Lembra do seu sonho do circuito universitário, cara? Ele chegou de uma outra forma. Chegou de outra forma. Tá aí. Tá aí. A feira tem 100 mil pessoas, 200 mil pessoas visitando. Isso é uma maravilha. É uma maravilha para o artista, é uma maravilha para o mercado, é uma maravilha para nós podermos refletir em cima disso, podemos refletir em cima da nova produção, para onde vai essa estética da arte, se vai para a beleza, se a conotação da complexidade conceitual, política, se tem a ver com a beleza, se o mercado está influenciando. Tudo isso é a tese que nós vamos ter para discutir por muitos anos. Essa situação, só para concluir essa situação nova que a arte enfrenta, eu acho, transforma a arte numa outra coisa diferente. Mais do que a caixa de sabão brilho, a qual se refere o Arthur Danto, como marco do fim da arte e a transformação da arte em uma outra coisa que ela não era desde o Renascimento, eu acho, mais do que aqueles eventos pop, aqueles acontecimentos plásticos pop, o regime de fruição propiciado por isso, pelo qual nós brigávamos e lutar a democratização da arte, altera profundamente o estatuto da arte. Ao mudar seu estatuto, vai mudar seu conceito. Ou seja, a arte não vai poder ser o que ela era para um regime de fruição, onde ela poderia ser objeto de uma contemplação solitária, salvo para alguns privilegiados que podem tê-las em casa.